a responsabilidade e o papel do marido. No Velho Testamento, Deus criou o homem e criou a mulher. E Deus deu autoridade para o pai sobre a filha. A filha, se ela fizesse um voto a Deus, ela teria que falar com o pai esse voto. Se o pai não autorizasse o voto era inválido. É um princípio de autoridade do pai sobre a filha. E a partir do momento que você casa, quando você está entrando ali, e o pai entrega a filha para o homem, a partir daquele momento, ele está passando para o marido a autoridade, a responsabilidade. E muitas pessoas não entendem isso. Números 30, do 1 ao 5. Tem como colocar aí? Falou então Moisés ao chefe dos clãs das tribos de Israel: eis o que Yahvé ordena. Se uma pessoa fizer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por juramento a cumprir uma promessa formal, não poderá violar sua palavra empenhada. Tudo aquilo que foi prometido por sua boca, assim deverá ser executado. Ou seja, não faça voto de tolo. Tudo que você falar para Deus, faça. Se uma mulher fizer um voto a Yahvé, ou obrigar-se a uma promessa formal, ainda que jovem, solteira e morando na casa de seu pai, e se este, tomando conhecimento do voto ou compromisso que ela assumiu, nada lhe disser, o seu voto, qualquer que seja, será válido. Porém, se o pai, no dia em que tomou conhecimento, fez oposição à promessa, nenhum dos votos e das promessas que a moça fez será válido. O Senhor não a tratará com rigor, porquanto o pai da jovem não a deixou cumprir o que prometera. O pai tinha e tem o poder de invalidar o voto do que você fez, se ele não concordar com o que você prometeu. Então, é muito importante você ficar ligado nessa palavra hoje, para você entender isso. Então, qual é a responsabilidade do marido? Primeiro, eu vou explicar isso. Ser o cabeça do lar, amar a sua esposa, ser amante da esposa, ser provedor e ser protetor. A mulher, quando ela casa, ela quer um homem. Quando o pai entrega a filha para um rapaz, ele quer que esse rapaz seja homem. O que é ser homem na visão de Deus? Primeiro, ter palavra. Não prometa nada que você não possa cumprir. Principalmente quando você tem filho. Não prometa para o teu filho: eu vou no parque com você, e você não vai. São pequenos detalhes. Se você não for, fale para ele: o pai não pôde ir por esse motivo. Justifique-se. Porque homem sem palavra não é homem. Pode ter essa modernidade toda aí, né? Esses dias aí eu passei em frente ao salão de maquiagem, estava um cara sentado fazendo unhas. Não sei nem se ele era tecladista, mas enfim. Eu sou de uma outra geração. Eu fiquei olhando e falei: misericórdia, mas não é que eu tenho preconceito, é que eu acho o máximo, né? A novidade de vida, diferente. Mas isso não muda, porque às vezes ele está lá fazendo a unha, mas ele tem mais palavra do que muito brabão aí. É o que eu quero dizer. Então vamos lá.
O que significa o marido ser o cabeça do lar? As pessoas não entendem isso. Alguns homens, de maneira errada, interpretam sua função como: eu é que mando aqui, viu? Deus falou que eu sou o cabeça do lar. Mas eu vou explicar para vocês na Bíblia qual foi a intenção de Deus nessa palavra. Primeiro Coríntios 11:3. 1 Coríntios 11:3. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem, o cabeça da esposa. E Deus, o cabeça de Cristo. Interessante, hein? Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. E o homem o cabeça da mulher. E Deus a cabeça de Cristo. Isso é 1 Coríntios 11:3. Quer dizer então que eu sou o cabeça da mulher como marido? Entenda então o que Deus está falando. A importância desse assunto é destacada na expressão usada pelo apóstolo Paulo. Quero que saibais que não podemos ignorar os princípios divinos para o funcionamento da família. E um deles é o homem como governo do seu lar. O homem tem que governar o lar. Então ele não tem que ouvir a mulher? Não. Calma que você vai chegar lá. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Isso está em Efésios 5:23. Então, o que significa? Quando o pai entrega a filha para o noivo, ele está falando: a partir de agora, você vai cuidar da minha filha, da minha joia. E você vai assumir a função de cabeça do lar. Ali cria-se a família, uma nova família. Aí o marido pergunta: como que eu vou fazer isso? O rapaz jovem: como fazer isso? E agora eu vou falar qual é o nível de autoridade que Deus passou para o marido com a esposa. Entenda. De maneira alguma Deus quer que você faça coisas sem consultar a tua esposa. Existe uma coisa que chama autoridade, outra coisa que chama autoritarismo. Deus passou a autoridade, não autoritarismo. Existe uma distinção muito clara entre autoridade e autoritarismo. Então, lá no dicionário diz o seguinte, deixa eu ler aqui. O dicionário da língua portuguesa: autoritário é alguém que se firma numa autoridade forte, ditatorial, dominador, impositivo. Tem que ser do meu jeito. Isso é o cara que é autoritário. Aquele que tem que ser tudo do jeito dele. Porém, entenda que Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça do homem. Se você não tem Cristo dominando sobre a tua cabeça, você não consegue entender o que Jesus está falando com isso. O Senhor Jesus ensinou-nos que os valores do reino de Deus são diferentes dos valores do sistema mundano e das nossas inclinações carnais. Então ele nos advertiu a não buscar dominar os outros e não tampouco usarmos de autoridade para sermos servidos. Presta atenção que agora você começa a entender. Ele nos ensinou a exercer uma liderança servidora. Então, quando Jesus diz que o marido é autoridade e cabeça do lar, ele está dizendo que o marido tem que servir a família. Oi. Ei.
Oi. O marido tem que servir a família. A autoridade que Deus passa para ele, como cabeça do lar, é que ele tem que cuidar da casa dele, servir a família, servir os filhos e a esposa. Na verdade, ele está abaixo, porque quem serve é maior de quem é servido. Ah, meu Deus, é verdade isso aí? Ah, então vamos lá. Marcos 10, 42 a 45. Jesus, por sua vez, os convocou e orientou. Jesus, hein? Jesus, estamos falando de Jesus. Sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Contudo, não é assim o que ocorre entre nós, entre vós. Ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vós, deverá ser servo. E quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se dispõe a ser escravo de todos. Porquanto, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então aqui está a primeira resposta para você, marido, que acha que você é o bambambam da parada. Quando Roberto entrega Carol para Joilson, ele está falando, Joilson, se vira nos 30. Quando Cristiano entrega Maiara para Caio, Caio, resolve os BO. Quando Orlando Genovez entrega Luciane Genovez para Nelsinho, está falando, Nelsinho, se vira. Resolve, cuida da minha filha. Então, no mundo, então é isso que as pessoas confundem. No sistema mundano, quem manda é a autoridade, é o autoritário. O presidente domina sobre o povo. Não é assim? Os governantes dominam sobre o povo. No sistema do reino de Deus, quem está em cima serve quem está embaixo. Então, quando Deus fala que o marido vai ser o cabeça da mulher, não significa que ele é melhor que a mulher. Significa que Deus vai cobrar dele que essa mulher seja muito bem tratada. Porquanto o principal papel do homem como cabeça do lar é servir sua mulher. Pastor, eu pensava que era diferente. E aí você tem filho, servir também os filhos. O que significa isso? Tomar decisões, dar direção, não se envolver em abuso, em tirania, em falta de respeito. Você protege a tua família. E aí você vai entrar no que disse o apóstolo Pedro. 1 Pedro 5,3. Nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplos do rebanho. Marido, conselho para você, seja exemplo. Se você não for exemplo do teu rebanho, meu querido, governar não é dominar, é conduzir por meio de respeito, não de mera imposição. Tem gente que quer impor. Não, você governa com a tua sabedoria, com a tua inteligência, com o teu jeitinho. E alguns maridos não entendem a posição dada por Deus, a mulher de ajudadora. A mulher é a tua ajudadora. O homem deve aprender a ouvir a mulher, a opinião dela. Está na Bíblia? Está na Bíblia que o homem tem que ouvir a mulher? Sim ou não? Sim ou não? Mas vocês são tudo bom de Bíblia. Vocês são fera. Gênesis 21, 12.
Contudo, Deus orientou. Quem orientou? Contudo, Deus orientou. Não te lastimes por causa da criança e da tua serva. Tudo que Sara te pedir, concede-o. Porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Tudo que Sara pedir, faz, meu filho. Abraão, Deus está falando com Abraão. Tudo que Sara falar, faz. Tudo que Sara te orientar, vai e faz, Abraão. E por que você não está ouvindo tua esposa? Se Deus mandou Abraão, se ser o cabeça do lar envolvesse tomar decisões sozinho, sem consultar a esposa, Deus jamais teria trazido esta orientação. Você não pode tomar decisão sozinho. Às vezes você tem um impulso, né? Aquele impulso de governante do lar. E aí toma decisão. Toda vez que eu tomei decisão sem consultar a pastor, eu me lasquei. Toda vez que você toma decisão sem consultar a pessoa que está do teu lado, que Deus colocou do teu lado como ajudadora, como apoiadora, você vai se lascar. Porque a mulher tem eu já falei, uma anteninha. Pi, 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 pi. Opa! Quando liga, toma cuidado. E aí, eu vou falar agora sobre algo importantíssimo, o governo espiritual do lar. Ser o cabeça do lar envolve conduzir não apenas as coisas naturais da vida familiar, mas também e principalmente o governo espiritual. Falta de sabedoria de homens. Pessoas que querem vir para a igreja fazer a obra de Deus, mas não conseguem governar nem a casa dele. Ai, pastor, eu fui chamado para ser pastor, eu fui presbítero, eu canto na igreja, eu faço, eu aconteço. Pode, irmão, descer fogo do céu. Se a pessoa não governar a casa dele, aqui não serve, pelo menos aqui não serve. E para Deus também não serve. Então vamos lá. 1 Timóteo 3, 3 e 4. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve também governar bem sua própria família, sabendo educar seus filhos, a lhes serem submissos com todo o respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Toda igreja que você for, todo lugar que você for, você precisa conhecer quem está dirigindo aquela igreja. Quem é a família daquele pastor? Quem ele é? Todos nós temos fraquezas e dificuldades, ninguém é perfeito. Porém, ele pelo menos sabe governar a família dele. Porque se não tiver isso, irmãos, sai fora, porque você vai ter problema. Porque o que está no altar vai passar para você. Não tem jeito. Por mais que você não queira, não, mas eu não vou olhar para o homem, não. Você tem que olhar assim, irmãos. E tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque tem muita gente picareta falando em nome de Deus. Está cheio de gente na internet aí. Você já viu? Eu nunca vi tanto crente na minha vida. Crente não praticante. Antigamente falava de católico não praticante. Hoje é crente não praticante. Que tem mais do que católico não praticante. O cara vai na igreja, assiste o culto, mas ele não quer mudar de vida. Ele é não praticante. Ele está lá ouvindo a palavra. Ele acha os louvores tão bonitos. Nossa, quando a pastora canta é tão lindo. É como se eu fosse Davi. Não, como se eu fosse o rei Saul. E ela Davi tocando a harpa. Mas sai daqui e acabou tudo. Então, o que Deus está falando hoje é: nós temos que cuidar da nossa casa. Maridos, cuide da tua família. Cuide da tua família. O chefe da família deve conduzir sua casa no temor do Senhor. Você tem que conduzir tua casa no temor do Senhor.
Você tem que ser um exemplo na tua casa. Você tem que entender que Deus, Ele está com você. Você tem que entender que o Senhor cuida de você, que Ele vai cuidar da tua casa. Você tem que mostrar para o teu filho o temor de Deus. A minha neta, lá no condomínio, vai ter a festa do Halloween. O dia do Satanás. Não deixe teu filho nesse inferno. E você tem que ser um homem que vai instruir. Não vai falar para ele, não vai porque não é para ir. Não, você tem que conhecer na Bíblia. Olha, filho, olha, você não vai porque isso não é de Deus. Isso é uma festa imunda. E ele tem que não participar, não porque você simplesmente proibiu, porque ele sabe, porque você ensinou. Você é o guia do teu filho. Você é o guia do teu filho. Se você não ensinar, ele vai aprender com quem? Não faça aliança com pessoas que não vão trazer para você a presença de Deus. Vamos lá em Êxodo 34, 15 e 16. Às vezes a gente quer fazer alianças que Deus não quer. Mas a tua família está olhando, teu filho está olhando, tua esposa está olhando. Você vai fazer aliança sem consultar a tua família, fazer sociedade, colocar o teu nome. E você não fala com a tua esposa, daqui a pouco você chega. Agora eu estou sócio do fulano, mas eu não estou sabendo de nada. Mas na hora de chorar, você quer que a tua esposa chore com você. Êxodo 34, 15 e 16. Não façais, portanto, aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em prostituindo-se com os deuses deles e sacrificando-lhes, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios. E escolhas esposas para teus filhos dentre as filhas deles, quando elas se prostituírem seguindo os seus deuses. Poderão levar seus filhos a se prostituírem também? Não farás para ti deuses de metal fundido. Aqui Deus está explicando. Cuidado, para você não jogar o teu filho e tua filha com aliança, com o que Deus não quer. Vamos lá em Números 31, 16 agora. Aqui, a sociedade, o mundo, ele quer te perverter. Ele quer perverter o teu filho. Eu vou falar sobre isso. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e induziram os filhos de Israel a se perverterem contra Deus, o Eterno. No caso de Peor, de modo que uma praga feriu a congregação do Senhor. Se você seguir o que esse mundo progressista hoje prega, para você, tudo pode. Tudo é válido. Para que seguir a Bíblia? O mundo mudou. As coisas mudaram. As coisas mudaram, pastor. Você está muito desatualizado. Nós temos que atualizar essa palavra. Sansão, ele foi um homem que veio para a terra para ser uma grande bênção de Deus. Mas ele foi enganado. E ele perdeu toda a bênção que Deus tinha para ele. Era para ele ser um marido abençoado. Era para ele ser um homem de Deus. Nasceu bonito, cabelos longos.
Fico imaginando Sansão chegando na academia. Abalava. Sansão puxava 200 no... Como é que chama aquele propino lá? Supino. Sansão chegava, gente, com aquele cabelão. Todo mundo olhava e falava, que shampoo Sansão usa? Imagina Sansão na televisão fazendo propaganda. Porque ele era o cara. Tem pessoas que acham que são indestrutíveis. Nada vai acontecer comigo. Porque eu sou o cara. Eu tenho dinheiro no banco. Eu tenho saúde. Eu sou bonito. Eu sou popular. Sansão também era popular. Sansão também era bonito. Sansão era maravilhoso. Só que Dalila chegou na área. Linda. Esvoaçante. A modelo mais linda da Filisteia. Dalila. E Sansão era um homem de Deus. O que mais tem por aí é Dalila para destruir o homem de Deus. E Dalila chegou. Imagina a seda de Dalila. E Sansão se apaixonou. E a família de Sansão falou, você casa com qualquer um, mas não casa com as filisteias, hein? Mas Sansão foi se apaixonar por quem? Por Dalila. Que linda Dalila. Olhos amendoados. Vamos na Bíblia? Juízes 14, do 15 ao 17. Só que aí ficaram com inveja de Sansão. E queriam descobrir qual era o segredo de Sansão. Está todo mundo querendo descobrir qual é o teu segredo. Por que a tua família é linda? Por que a tua família é unida? Por que isso? Por que aquilo? Marido, fique esperto. No quarto dia, os jovens filisteus ameaçaram a mulher de Sansão, dizendo, convença o teu marido a esclarecer o enigma que nos deste. Caso contrário, atearemos fogo a ti e à casa de teu pai. Foi para nos espoliares que nos convidastes a vir aqui? Então a esposa de Sansão chorou sobre o seu ombro e lamentava. Tu não sentes por mim amor? Tu me odeias? Propuseste aos filhos de meu povo um enigma? Nem a mim explicaste como se resolve? Ao que ele retrucou prontamente. Nem a meu pai, nem a minha mãe contei a solução deste mistério. Por que o faria a ti? Ela murmurou durante o restante da semana, que duraram as comemorações de núpcias. Por fim, no 7º dia, Sansão lhe revelou o segredo, porquanto ela continuava a lamentar e chorar sobre o seu ombro. Ao ouvir a resposta, ela a revelou aos filhos do seu povo. Sansão estava nas núpcias. E o povo falou, Sansão. E o povo falou para a mulher, olha, descobre lá. E a mulher, uma semana, falando para Sansão, fala para mim, Sansão. E Sansão, sem falar nada. E ela começou a fazer chantagem para Sansão. Ela fala, como você me fala que me ama, se não está comigo o teu coração? Porque Sansão falou 3 vezes algo que não era verdade. E eles tentaram destruir Sansão pelo que ele mesmo tinha falado, mas ele não entendeu. E mesmo assim, ele acabou contando o segredo, que a força dele estava no cabelo. E eles foram lá e cortaram o cabelo de Sansão. E simplesmente aquela força, o que Deus tinha dado para ele, sumiu. Eu quero te perguntar, marido, nesta manhã. Você está contando teus segredos? Você está esquecendo da tua esposa? O primeiro conceito, que o homem deve amar a esposa, é mais do que sentir algo. Você ama alguém quando você se doa a alguém.
Você fala que ama Jesus, mas você não se doa a Jesus, você não ama Jesus. Você pode perguntar para qualquer mulher o que ela espera de um homem. É que esse homem se doe a ela, é que esse homem cuide dela, é que esse homem trate dela, é que esse homem entregue a vida por ela. Você pode ser bonito, pode ser bacana, pode ter dinheiro, pode ter isso e aquilo, mas se você não for homem, você não resolve. Casamento não é segurado por nada, por relações sexuais, por filho, por nada. A mulher quer um homem de verdade. Porque tudo passa. Agora a integridade permanece. A mulher quer uma pessoa íntegra. E qual é a base de Jesus para os maridos? Efésios 5:25. É um mandamento divino. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Essa é a base de Cristo para o marido. É o padrão estabelecido por Deus. É que o marido não apenas ame sua esposa, mas faça isso dentro do mais alto padrão de entrega. Da mesma maneira como Cristo se entregou pela igreja. O amor é muito mais do que um sentimento involuntário. Tem gente que ama enquanto interessa. O amor é muito mais do que isso. Jesus amou a igreja, que somos nós. E a gente não amava Ele. E a Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor é uma retribuição a Jesus, pelo que Ele fez por nós. E nós éramos inimigos de Deus. Romanos 5, 8 a 10. O marido não deve apenas amar a sua esposa. Ele tem que demonstrar grande afeto, paixão. Você não pode só amar a tua esposa quando ela está bem. Ela também tem dificuldades, ela tem lutas, ela tem trabalho, ela tem filhos. Você tem que amar ela em todo o tempo, como Jesus nos ama em todo o tempo. E eu quero te ensinar uma coisa hoje. Como é que opera a fé? Você fala, eu tenho fé. E como é a fé operada? Gálatas 5:6. Gálatas 5, versículo 6. Gálatas 5, versículo 6. Porquanto em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Você só aciona a fé pelo amor. Você pode falar que tem fé. Você pode falar que você remove montanha. Se você não tiver amor, você não tem nada. Muito menos fé. Porque a fé é a ignição através do amor. E a tua esposa, você pode falar que você ama. Mas você tem que demonstrar o amor. Tem pessoas, maridos, que nunca falam para a esposa, eu te amo. Colossenses 3,19, Bia, por favor. Você que vai casar, tá, senão você já vai começar no casamento, coloca lá para tocar de novo, fala, Jesus. Olha aqui. Maridos, cada um de vós ame sua esposa e não a trate com grosseria. A pastora vive me dando bronca quando eu falo alguma coisa que ela sente. Dá bronca. E eu fico quieto. Que às vezes a gente pode ser áspero. Estou falando que não. Porque se a gente seguir
60% do que está na palavra, a gente já está bem na parada. E a gente vai fazendo o quê, maridos? Você tem que entender por que essa palavra? Você vai ver onde é que você precisa melhorar. A não ser que tenha alguém aqui perfeito. Eu sou um marido exemplar. Então você tem momentos da tua vida e situações que você fala, não, isso aí eu preciso melhorar. O Senhor ensina que a mulher é a parte mais frágil. Mas como é a parte mais frágil? Hoje nós temos assim, essa questão feminista, que querem fazer essa comparação, mas não é que eles não entendem, eles levam para o lado do mundo. A gente está falando da visão de Deus. Quando Deus fala que a mulher é o vaso mais frágil, é pelo amor que Deus tem pela mulher, é para tratar bem a mulher. Não que Deus está comparando que a mulher é mais fraca que o homem, não é isso. Então vamos lá, na palavra, 1 Pedro 3,7. Exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar. Primeiro, sabedoria, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Eu acho que eu vou encerrar a palavra por aqui, tem bastante coisa para falar, mas isso aqui, ó. Primeira coisa que você tem que entender, marido. Primeira coisa que você precisa entender. Quem marido gosta de orar e dar glória? Se você tratar mal a tua esposa, a tua oração nem chega a Deus. Você está orando à toa. Ah, pastor. Palavra. Então vamos lá. Deixa aí, Bia. Maridos, vivei com vossa esposa a vida cotidiana do lar. O que é a vida cotidiana do lar? É boleto, é criança, é faculdade. Vida cotidiana do lar é louça para lavar, é chuveiro que queima. Cada um tem um problema. O cachorro que fez cocô ali, quem vai limpar. Vida cotidiana do lar. Todo mundo tem a vida cotidiana do lar, não tem? Deus está falando, maridos, ó. Vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria. Aqui pega muito marido que não tem sabedoria. Então, o que é sabedoria? Sabedoria é mais importante que inteligência. Tem muitas pessoas inteligentes que não são sábias. Tem muitas pessoas que são engenheiros. Eu tive aula com um professor engenheiro inteligentíssimo, só que sabedoria zero. Pessoas muito inteligentes, só que não tem sabedoria. Sabedoria o que é? Primeiro, marido, você tem que saber, você já está convivendo com a tua esposa, você tem que saber como a tua esposa é, aonde ela não agrada, aonde ela se desagrada, e você fazer de tudo, marido, para alegrar ela. Se ela não gosta de ver a toalha molhada no chão, abençoado, não deixe a toalha molhada no chão. Se você vai lá no banheiro e deixa tudo sujo, escova o dente, fica tudo no espelho, tudo cheio de... Meu Deus, eu casei com um triglodita. Como é que chama? Troglodita. Vai lá no banheiro, faz xixi, não dá descarga, fica tudo sujo. Quem é esse cara que eu casei? Não conhecia ele. Então, você tem que ter sabedoria. Você casou, você começa a conhecer a esposa. O amor que você tem pela esposa é: tudo que ela não gosta, eu elimino. Em nome de Jesus. Sabedoria. Entendeu isso? Aí, você proporciona honra à mulher. Você honra a tua esposa? Você tem que honrar a tua esposa. Quando você tem sabedoria, você honra a tua esposa. Aí ele fala, como parte mais frágil. Por quê? A mulher, ela vai se emocionar mais fácil, ela vai chorar mais fácil. Não quer dizer que ela seja
mais fraca que você. Mas Deus fez o homem e a mulher diferente. São composições diferentes. A mulher traz vida. O homem traz problema. É verdade isso aí. Ó, como a parte mais frágil, co-herdeira do dom da graça da vida. Mulher, todas as mulheres, fica de pé. Todas as mulheres. Entenda uma coisa, mulher. Presta atenção. Você é co-herdeira da graça da vida. O homem pode até querer ser mulher, mas ele nunca vai ser mulher. Porque ele não tem a graça da vida. A mulher, onde ela for, tem vida. Tem uma plantinha, tem uma florzinha, tem uma coisinha colorida, rosinha. E o mais importante, você tem o ventre da vida. Você é co-herdeira com Deus. Porque Deus, Ele fez uma sociedade com você. Deus fez uma parceria com você. Falou, eu vou lotar esse mundo e você vai ser a responsável. Você é parceira de Deus, co-herdeira na vida. Se você não existisse, não teria vida. Você vai sair daqui grandona hoje, assim, eu sou co-herdeira na vida. O marido falar alguma coisa, você fala assim, ó, tá vendo os pirralhos aí? Co-herdeira. Vai lavar a louça. Pode se assentar e dar glória a Deus. Ó, aí, o marido que não honra a esposa. Agora é pesado para nós, gente. Deus nem ouve as nossas orações. Se você não honrar a tua esposa, se você não honra a tua esposa, nós vamos orar hoje. Porque a Bíblia diz que Deus não ouve a tua oração. E aí a tua vida fica parada. E você não entende porque parou. Parou porque você não honra quem é co-herdeira da vida, que está do teu lado. Quando você começa a aprender isso, entender isso, você fala, meu Deus. Meu Deus. Eu quero que as minhas orações cheguem ao Senhor. Então você vai começar a mudar a atitude. Você vai começar a quebrar a tua carne. Você vai começar a falar, Senhor, eu recebi a minha esposa do pai dela. E a tua palavra ensina, Senhor, que o pai dela era responsável espiritualmente por ela. Tinha poder, inclusive, de cancelar os votos dela. E a partir do momento que eu casei, Senhor, que eu recebi a minha esposa naquele altar, naquele momento foi transferida a responsabilidade do pai para o marido. E a partir do momento que você recebe a responsabilidade do casamento, irmãos, a partir do momento que você recebe a tua esposa, você assume uma responsabilidade muito grande. Porque vem toda aquela carga para você. Vem toda aquela responsabilidade para você. E você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para fazer essa mulher feliz. Agraciada. Tem alguns irmãos, algumas pessoas que me perguntam, pastor, eu sou divorciado, eu casei de novo, só que eu não aguento o filho, eu não aguento a filha da minha esposa atual. Eu pergunto assim, você não sabia? Você não sabia que ele tinha um filho e uma filha?
que ela tinha um filho e uma filha? Quando você entra, você assume a responsabilidade. Não, mas eu não sou pai. Deus está perguntando alguma coisa? Está debaixo da tua casa? Está debaixo, eu não sou mãe. Está debaixo do teu lar? Ei, assume. E aí as pessoas não vivem em paz. Óbvio que o casamento não é feito para divórcio. O casamento é feito para seguir. Mas acontece. E aí, tem pessoas que não suportam o peso. O que Deus está falando aqui hoje é: às vezes você escolhe caminhos pela carne, não tem uma visão espiritual e você depois se arrepende e você não aguenta o que você mesmo foi procurar. Existe uma sequência dessa palavra falando do homem ser provedor. Mas eu quero terminar aqui hoje. Eu vou deixar para a Santa Ceia a continuação dessa palavra. Porque é muita informação. Eu queria que o grupo de louvor viesse aqui. Eu queria que você aplaudisse o Senhor por essa palavra. Em nome de Jesus.